Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. E no episódio de hoje, eu trago... Mano, quando a gente fala de trade, quando a gente fala de vida, quando a gente fala de negócio, família, relacionamento, amigos e por aí vai, a primeira coisa que vem na cabeça é... cabeça. Como que eu vou lidar com isso aqui? E no episódio de hoje, eu trago o cara que vai te ensinar, de uma vez por todas, a lidar com isso aqui. Nelson Lee. Bem-vindo, mano. Tamo junto. Tá vendo como ele sabe lidar? Tá vendo? O cara sabe lidar. Muito bom. Cara. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre uma grande honra poder estar aqui, cara, conversando com você, com o Marcelão, enfim. Lembrando que foi através do Coencast que tudo começou na minha vida também, na minha jornada hoje, né? Como treinador de pessoas, como treinador de PNL. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom, não vou apresentar esse cara aqui, que eu não aguento mais estar do meu lado, né? Marcelo Simões, infelizmente, tá aqui, veio, aí eu tive que botar brincadeira. Simões, bem-vindo, cara. Tu é o cara, tamo junto e vamos fazer uma parada aqui fera, demais. Eu ia falar palavrão, mas o Igor não deixa, que ele não vai... Pode, não, ele não gosta, Ele não gosta. Uma parada foda. Seguinte, Nelson... Eu tenho um asterisco pra fazer. Ih, ele ia fazer um asterisco, mano, putz. O Nelson Lee falou que ele começou a carreira dele de treinador num podcast. Foi no mesmo dia que a gente gravou junto, em São Paulo, se eu não me engano. Foi no mesmo podcast, em 2018. Gente, eu tô sentindo que os anjos virem e falaram em que 2018. Foi no mesmo... Da coincidência não existe. Não existe. Não pode existir, né? Não existe. Verdade. Foi no mesmo podcast, se eu não me engano. Mano do céu. Caramba, tá vendo? Agora tem que pegar... É foda, agora vai ter que pegar a galera, vai ficar com ciúmes. Eu vou ter que pegar a lista de todos os podcasts que gravei pra chamar as mesmas pessoas nas mesmas datas, cara. Eu vou falar, pô, não aquele pode, que me chamou junto, não sei o quê. Sorte. Eu ia chamar o Fernandão dessa vez, ele acabou não podendo vir, mas na próxima eu chamo ele. Tem que ver quem veio junto. Já tá junto. Não sei quem veio junto com ele, mas tudo bem, depois eu vejo. Vamos lá. Nelson, como que tudo começou? Tudo começou, sabe? Tipo assim, como é que foi? Cara, tudo começou lá em 2018, quando eu procurei mercado financeiro e por indicação de um colega, eu acabei te encontrando. Inimigo, né? Por isso que eu falei colega, não é amigo, né? Ah. Então ele me indicou, eu comecei a te seguir e aí eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro. Eu fiz uma imersão lá em Curitiba, quando você foi para lá, acho que foi acho que a primeira imersão que você fez em Curitiba, presencial. Foi. E tive a oportunidade Primeiro de e único. Primeiro e único. Pô, frio pra caramba Curitiba, tá louco? Cara, que você foi na época fria. Que isso, mano. Quem mora no Rio, sabe? Curitiba não dá pra ir não, cara. Todo dia eu saía do no hotel... inverno é impossível. Impossível. E não era inverno, acordar e falar, mano, como pode ser tão frio em algum lugar, cara? Desculpa aí, fala aí. No inverno pro Coen era 22, 24 graus, era inverno. Sim, 22. 19 graus era nevando quando tem aqui no Rio, praticamente. Foi isso aí. Então, foi aí, cara, que eu conheci o mercado financeiro, quando eu comecei a me interessar mais especificamente, né? Inclusive em relação ao day trade. E dali eu comecei como todo bom trader iniciante, né? Comecei a ganhar dinheiro e aí começam a surgir aquelas letras miúdas que a gente normalmente não presta atenção, né? E entre as letras miúdas tinha uma coisa que se chamava mindset. E depois disso, outras letras miúdas, né? Que se chamava PNL. E quando eu comecei a me identificar com aquilo, né? Então eu fui atrás da solução de uma dor minha. Identifiquei algo que para mim hoje é a minha missão de vida. E aí, com base nisso, eu percebi que existiam muitas outras pessoas que também poderiam ter acesso a esse tipo de informação e que não tinham, né? Então, eu acabei, assim, largando tudo, né? 12 anos de advocacia, eu tinha empresas, lojas, né? Eu tinha comércio, acabei deixando tudo isso de lado também e me dedicando única e exclusivamente ao que eu faço hoje, que é ensinar PNL e ajudar traders a superarem as suas dores emocionais no mercado financeiro. O que é PNL? Vamos lá. PNL é abreviação de programação neurolinguística de uma forma muito rápida. Então, programação são comportamentos. Neuro é a forma como nós guardamos essas informações, as nossas experiências dentro da nossa mente. E linguística é a forma como nós utilizamos a linguagem, seja verbal ou não verbal, para expressar aquilo
que nós temos dentro da nossa mente, né? Então, as experiências que nós vivemos, as emoções que nós associamos e como a gente consegue externalizar isso. Bom, não sei se você que está assistindo sabe, mas eu já estudo o assunto de PNL há bastante tempo também. Eu também gosto do assunto, fiz formação avançada, né? Master Practitioner, então, né? O papo aqui vai ser pesado, tá? Inclusive, em algum momento, a gente vai hipnotizar o Simões sem que ele saiba que está hipnotizado. Na verdade, ele já está hipnotizado, mas ele ainda não sabe, tá? E a gente vai falar aquele negócio, bebe água. Isso. Ó. Viu, né? Você percebeu, né? Bota água de volta, botou. Tá vendo? É, mais ou menos isso. Mas beleza. Ô, Nelson, deixa eu te perguntar. Cara, PNL, vai ser verdade o que eu falei, tá, gente? PNL, o que você falou, né? As pessoas, elas têm alguma experiência e elas têm sentimentos e reagem a isso. Mais ou menos isso? Isso. Tá. Minha pergunta baseada nisso dá um exemplo disso, de um passo a passo. Tipo, a pessoa teve uma experiência tal que gerou um sentimento tal que ficou guardado nela e esse sentimento tal faz com que hoje em dia, sempre que aparece, não sempre, mas quando aparece coisas semelhantes, ela reage daquele jeito sem saber que é aquilo. É mais ou menos isso? Tá, é mais ou menos isso. Então vamos, de uma forma rápida, o que acontece? Nós temos uma divisão, nós podemos fazer uma divisão entre consciente e inconsciente, né? Então, a gente está consciente em relação a algumas coisas e 95% daquilo que nós estamos vivenciando, pensando, fazendo no nosso dia a dia é inconsciente, é um processo inconsciente. Então, por exemplo, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, está sentado de uma forma, está respirando, né? E tudo isso é um processo inconsciente. E agora deve estar até se questionando, pô, eu não tinha percebido isso. Então, esses padrões de pensamentos, eles derivam das nossas referências, né? Ou seja, dos nossos padrões mentais que ficam gravados dentro da nossa mente. A nossa mente, digamos assim, é um grande HD, o inconsciente é o programa que roda esses outros programinhas. Então, basicamente assim, dentro de um computador, o Windows é o nosso inconsciente. Ele roda tudo aquilo que tem dentro do nosso HD, que é digamos assim, o nosso hardware, que seria o nosso cérebro. E ali nós temos vários programas que a gente vai instalando, né? Inclusive o Windows é um programa. Então, no celular é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho lá um sistema Android. Esse sistema Android tem vários programas que a gente instala e esses programinhas ficam rodando lá. E alguns até que a gente não gostaria que fossem instalados, por exemplo, como o vírus, né? O malware, enfim. Então, tem programinhas lá que, se instalados, eles vão rodar de forma automática. No dia a dia, então vamos usar os exemplos do trader. O que acontece? Eu ia perguntar exatamente isso. Eu ia perguntar. Por que tanto na nossa vida de trader, né? A gente fala muito de programação neurolinguística, de gerenciamento de risco, de técnica, mas por que às vezes esse tema específico, né, é tão pesado para o trader? Por que ele não consegue ressignificar, às vezes, alguma dor lá de trás? Uhum. Como que ele pode, através de exercícios, evoluir mesmo para melhorar? Não é que é pesado, porque assim, vou utilizar a PNL para traduzir o que você falou. Beleza. Então, veja só. Quando você estava trazendo esse exemplo, você pensou provavelmente numa experiência tua ou da experiência dos seus alunos associada a um estado emocional. Então, talvez quando você, né, se você prestar atenção no vídeo depois, você muda até o seu semblante. Isso é um processo inconsciente. Então, automaticamente, quando você muda o semblante, é porque você buscou alguma referência. E essa referência é uma referência emocional. Uhum. Seja uma dor tua, ou seja dor dos seus alunos, e isso pode te incomodar de alguma forma. Então, são processos inconscientes. Então, se a gente trouxer um exemplo do aluno que, por exemplo, poxa, eu tive uma perda muito grande, eu não consigo ressignificar isso, eu não consigo mudar isso, eu não consigo superar isso. Temos, assim, primeira coisa, entender que se você não tiver as ferramentas para fazer isso, você nunca vai conseguir mudar. Sim. É óbvio. Né? Quero editar um vídeo, eu não tenho uma ferramenta para editar esse vídeo, o vídeo vai ser sempre o mesmo, certo? As nossas experiências ficam armazenadas, então o neuro fica armazenado através do sistema visual, auditivo e sinestésico. Né? Então, por exemplo, alguém está assistindo esse vídeo, ele vai ter uma experiência visual, vai ter uma experiência auditiva e talvez até sinestésica. Se eu falar para você lembrar, por exemplo, da sua maior dor no mercado financeiro. Qual foi o dia em que você perdeu mais dinheiro? Qual que é a tua maior dor? Que você não consegue superar.
automaticamente ele lembrou e sentiu. Então, veja que tem uma experiência associada a um estado emocional e isso vai ficar guardadinho. É que nem um videozinho mesmo. Pega um vídeo, grava no teu HD e vai ficar lá. Até um dia que você tem uma ferramenta para poder editar esse vídeo, por exemplo, tirar as partes que são dolorosas para você, ou borrar, né? Tem aqueles vídeos quando é alguma coisa dolorosa, pesada, você vai lá e borra, tira o som, não é assim? Sim. É a mesma coisa. A PNL é uma ferramenta para você acessar essas informações, fazer as mudanças de forma intencional para que você tenha um resultado diferente na tua vida. Então, quando eu consigo fazer essa mudança, automaticamente os meus resultados mudam. E os resultados para a PNL são exatamente o quê? A palavra que você utiliza para dar um significado para uma experiência. Então, se for assim, as perdas ou as dores, enfim, do mercado financeiro. Então, as perdas não são nem boas nem ruins, não são nem dolorosas, porque dolorosa, boa ou ruim é a minha linguística para tentar expressar um estado emocional associado àquela experiência. Sim. Entendeu? Então, na verdade, a experiência é só experiência. Perder dinheiro no mercado financeiro não é bom e nem é ruim. É só perder dinheiro. Agora, assim como ganhar também, né? Assim como ganhar. Né? E achar que assim como ganhar. Isso. Você vai ganhar eternamente e se tomar por uma experiência, sei lá, positiva e achar que é imbatível, né? Positiva também, você está dando o quê? Você está utilizando linguística para dizer que é positiva. E qual que é o inverso de positiva? Negativo, né? Então, se você não parar para analisar o que você está pensando, automaticamente a nossa mente ou ela omite, generaliza ou ela distorce. O tempo todo a gente está distorcendo aquilo que a gente chama de realidade. Uhum. Então, se você diz assim, ganhar dinheiro é bom, ela pode fazer uma distorção e quando você perder, automaticamente achar que é ruim. É. Se os teus programas anteriores, por exemplo, na tua infância, diziam que toda vez que você perde, você é um bobão, quando você perde, você é um fracassado, isso é um programa que está rodando automático lá. E o que acontece? Quando você não intencionalmente dá o significado para aquilo que você está fazendo, a tua mente vai buscar as referências no seu passado. E é por isso que muitas vezes o trader não consegue mudar. Porque aquela programação que faz ele sofrer não é do trade, é da vida. Sim. É algo, né? Então, se você carrega... É que eu não gosto de falar de crenças, mas eu vou falar de crenças porque é a comunicação que as pessoas entendem. Mas se você tem uma crença de que perder dinheiro é uma coisa ruim, toda vez que você perde, você sofre. Se você tem uma crença que você não pode errar, toda vez que você erra, você sofre. Mas, Nelson, em geral, as pessoas que perdem vão achar que é coisa ruim. E quando erra, vão achar que é coisa ruim também. Então, mas vai achar que é bom? Alguém adora errar, adora perder? Então. Perdi. Gente, não sabe o que aconteceu, eu perdi. Mas tem gente que não sofre com isso e ele acha que isso é uma coisa boa. Tem gente assim, eu tenho certeza. Tem gente que diz assim, Nelson, eu perco dinheiro no mercado financeiro, mas eu não sofro com a perda. Então eu falo, tá, beleza, mas o que acontece? Eu vou lá e fico lá quebrando a conta, eu destruo todo o meu capital, mas eu não sofro. Aí eu... Já ouviu isso? Cara que... não, eu tomo stop e não sofro. Aí machão. Isso é um padrão. Isso é vamos lá. Generalização. O cara diz, principalmente o homem, né? Não tem aquela parada assim, você não pode sofrer, não pode chorar, não sei o quê. Então ele pega, inconscientemente, ele usa esse padrão. Ele tá ferrado, ele tá... Mas não assume que... Mas ele não assume. Então ele prefere sofrer quietinho e achar, não, eu sou bom. Sim. Aí eu pergunto, beleza, como é que tá teu resultado? Porque a gente mede por resultado. Na PNL não existe bom ou ruim, existe resultado. Resultado é o que você queria? Não, não é. Então não adianta nada você dizer que é o machão, que tá tudo certo. Então isso percebe que aí entra ambiente, né? Quando a gente vai estudar ambiente. O ambiente moldando as crenças e essas crenças moldam os nossos comportamentos. Mas por que eu digo que não é crença que molda o comportamento? Porque a crença é só uma nominalização. É só o significado que eu dou para aquilo. No fundo, o que tem por trás dessa crença é um estado emocional. E aí, quando você fala de estado, não é o pensamento que influencia as ações, não são as crenças que influenciam as ações, mas o estado emocional que está por trás dessas crenças
e que faz a gente agir de uma forma ou de outra. Não é a crença, é o estado emocional. Mas esse estado emocional, ele existe talvez por causa de uma crença que está enraizada em você, não? O estado emocional vem antes da crença. Mas olha só, o estado emocional é o seu estado. A gente fala do estado, né? Estado emocional é o estado. Então, tipo, se eu tenho uma crença de que todo mundo que toma loss no primeiro trade do dia não consegue mais ganhar no resto do dia, né? Recuperar o dinheiro. É uma crença. E isso me deixa muito triste quando eu perco o primeiro trade do dia. Beleza. Você já entende que não vai ganhar mais, né? Você já enraizou aquilo Isso, dali, né? aí ferrou. Aí, mesmo né? que não tenha estatística baseada Mesmo que não nenhuma, tenha. né, que prove isso. A minha pergunta é, se eu levei o primeiro loss do dia, o meu estado não vai ser gerado pela crença que eu tenho? Ou Não. é a crença gerada pelo estado que eu tenho? Já tem a crença? O estado que eu não tenho. O estado vem antes da crença. Você perde dinheiro, depois que você perde, você... Assim, ó, quando você passa por um gatilho emocional, você já sente alguma coisa. E aí você vai buscar um significado para aquilo. Por que eu tô aquilo? Isso, daí Aí você é gera crença. crença. Tá. Tanto é que, por exemplo, o cara diz assim, toma o primeiro stop, fica triste, depois daquilo perde dinheiro. Foi isso que você falou, não foi? E se ele não ficasse triste com o primeiro stop do dia? Ele não lembraria da crença dele. Ele não teria os próximos comportamentos. Vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com isso, tá? Seguinte, eu li muito, né? Eu li recentemente no livro A Única Coisa, Sim. que ele fala, cara, livro muito bom, pô, eu recomendo, ele quebra muitos paradigmas, então eu gosto de livro de cara prova coisas, quebrando coisas que você pensou até hoje que era isso. Ferrou, cara, o livro foi surreal. Né? E aí ele fala uma coisa bem legal. Ele fala sobre disciplina. Eu acho que eu já cheguei a falar isso com você, não sei. Ele fala sobre disciplina. Ele fala o seguinte, cara, todo mundo não, mas muitos dizem que só tem sucesso quem é muito disciplinado. Porque aí você consegue... isso é o que a população em geral fala. Associa muito o sucesso à disciplina. Porque fala, não, para você poder ter sucesso, você tem que fazer exatamente as coisas que você se planejou e aí sim você vai conseguir chegar no objetivo que você quer. Só que para você poder fazer essas coisas que você planejou, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Isso é o que, né, muitas pessoas pensam. Beleza. E aí ele fala, cara, ter disciplina todo momento é um saco. Porque, pô, eu quero poder fazer coisas que eu não seja obrigado a fazer, entendeu? Ter uma vida 100% regrada, entendeu? Minha dieta, pô, 100%. Ou meus exercícios, 100%. Ou meus estudos, 100%. É um saco. Mas, teoricamente, se eu sigo a minha dieta 100%, se eu sigo meus estudos 100%, se eu sigo a minha exercício 100%, eu vou conseguir chegar no meu objetivo de ficar fit e ser um cara inteligente e bem-sucedido, por exemplo. O que ele fala? Ele fala, na verdade, não é a disciplina, e sim um hábito. Você falou de hábitos, queria levar nesse ponto. E sim um hábito. Então, se você consegue ter um pouco de disciplina no início, para você poder criar bons hábitos, esses hábitos, na verdade, independente da disciplina depois, esses hábitos é que vão fazer você chegar nos seus objetivos. Então, na verdade, o que importa não é a disciplina. O que importa são os bons hábitos. Então, crie bons hábitos. Então, por exemplo, para alimentação, na verdade, não é ser disciplinado e não comer nada, não. É você ter bons hábitos alimentares, que no início, para você poder ter, você tem que ter disciplina. Isso vale para os exercícios, isso vale para os estudos e para tudo mais. O que você pode falar sobre isso? Legal. Duas coisas. Em relação à disciplina, de fato existe essa grande crença, né? Pô, se você não é disciplinado, você não vai ter sucesso. E aí a gente volta, se a gente utilizar a PNL, utilizar pelo lado da linguística, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é sucesso. Se você não souber o que é sucesso, você vai ficar perseguindo eternamente um elefante branco e você nunca vai achar esse cara, ok? Então, primeira coisa, precisa entender o que é sucesso para cada um, porque o sucesso é... Né, então, segundo Napoleão Hill até, sucesso é uma ciência. Porque existe um passo a passo para você atingir o sucesso, mas ele não diz o que é sucesso. Então, a primeira coisa é isso, porque se eu não coloco um objetivo claro, minha mente vai buscar o que ela achar melhor para ela. Primeiro ponto isso. Por isso que as pessoas dificilmente têm sucesso, porque o objetivo não é específico. Segundo, quando a gente vai para o lado da... Então, eu falo assim, para os meus alunos, eu falo assim, cara, quer ser disciplinado? Tenha um plano e tenha um propósito. Se você não tiver um propósito, que é onde você quer chegar, você não vai chegar. Se você não tiver um plano, que é uma estratégia para chegar lá, você nunca vai chegar também. E aí entra o hábito. Porque o hábito vai muito além daquilo que é repetição reiterada de alguma coisa.
Por que você não consegue repetir muito alguma coisa? Porque falta uma motivação, não é? E aí entra, não, mas é dopamina. Eu não vou nem entrar na neurociência aqui, mas vamos falar assim, uma coisa muito simples. Tudo aquilo que você vê que vai ter um benefício e você claramente enxerga que aquele benefício vem em X prazo, você consegue pôr aquilo no teu plano do teu dia a dia e fazer. Eu lembro quando eu era maratonista, quando eu corria maratona. Cara, pra mim era muito claro, assim, que eu pegava, fazia uns treinos muito meia boca, daí quando faltava, 3 meses pra prova, 2 meses pra prova, eu conseguia manter o meu ritmo certinho. Aí eu, 5 vezes por semana, musculação... Por quê? Porque eu conseguia enxergar onde eu ia chegar com aquilo. E ao contrário, você ficar 1 ano correndo... Cara, porque ser disciplinado é chato. Porra, é difícil. Correr maratona, meu. Mano, pra correr maratona, quem acorda 4 da manhã todos os dias falando assim, não, eu não chuva, acordo. Não acordo. Curitiba, frio. Eu sou motivado. Não tem como. Eu não sou tem disciplinado. Como. Não tem O difícil, próprio né? Drauzio Varela, no livro dele, ele fala sobre isso. Acho que é o livro dele, né? Ele fala, cara, acordar cedo é um saco. Então quem fala que acordar cedo é legal, não é, cara. Acordar cedo pra correr é um saco. E assim, daí, se eu trouxer pra PNL, é legal. Pra quem? Pra aquele cara. E eu acredito que pra ele deva ser legal. Agora, você tem que entender se aquilo que ele faz sentido pra você, que é dentro da PNL a gente chama do teu mapa mental, né? Então, cara, dentro do meu mapa mental, talvez aquilo pra mim não faz o mínimo sentido acordar às 5 da manhã. Pra eu, Nelson Lee, não faz. Tem aluno meu que acorda às 5 da manhã e, cara, eu acho ótimo, beleza. Acordo às 5 horas. Então, cara, pra mim acordar às 5 Clonha pra do mim... Clube das 5, né? Pra mim acordar às 5 horas da manhã é coisa de passarinho, velho. Como eu não sou passarinho, eu acordo. Mas eu respeito, entendeu? Porque é o meu mapa e tá tudo certo. E eu performo dentro da minha realidade. Então, assim, quando a gente fala de hábito, é exatamente isso. É você entender o que faz sentido para você. Porque se não fizer sentido, você não vai conseguir. E aí você olha aquele cara, aquele cara é um exemplo para mim de alta performance. Vou fazer tudo que aquele cara faz. Não vai fazer. Não vai. E a grande maioria não vai conseguir. Por mais que você queira copiar, você não vai chegar lá. Não vai, porque ele é ele, você é você, velho. Se coloca isso como meta de sucesso, não vai chegar. Não vai chegar, porque você nunca vai conseguir ser aquele cara. Sim. E tem muito influenciador que vende exatamente isso. Você tem que ficar perto de mim porque você vai se transformar no cara que eu sou. E não vai, velho. Então, isso que você tem que entender, porque dentro da PNL existe uma ferramenta que se chama modelagem. A gente, Sim. Né, e assim, algumas coisas eu modelo muito o Coen. O que eu modelo o Coen? Por exemplo, cara, o Coen é um cara muito centrado nos negócios dele e ele tem uma... a gente estava falando até numa live esses dias, né? A questão da tua humildade. Então, humildade não tem nada a ver com pobreza. Então, quando você entende o que é humildade, você usa parâmetros para entender, cara, eu quero ser humilde. Beleza, o que é ser humilde? Percebe? Você tem um objetivo específico e você tem um parâmetro para seguir, você tem um plano para seguir. E aí, beleza, aquilo fica mais fácil, né? Por quê? Porque a nossa mente quer algo fácil. E por que o hábito se estabelece? Porque você briga com a tua mente inconsciente. Eu vi esses dias um cara falando assim, cara, quem que vence? O teu corpo ou a tua mente? O teu corpo venceu a tua mente, porque a tua mente dizia para acordar cedo e o teu corpo diz para você dormir até tarde. Talvez faça sentido, mas falta... Cara, nada a ver, velho. Por que o teu corpo não levanta? Porque a tua mente não permite. Sim, não tá mandando ele levantar, óbvio. É o estado, entendeu? Sim. E isso é inconsciente, só que pro cara ele precisa dar um significado para ele deu aquele significado. O meu corpo ganha da minha mente. Dentro da PNL a gente estuda que o Coen sabe muito bem disso, que o corpo e mente estão diretamente ligados. Não existe o corpo solto da mente e não existe mente separada do corpo, não é? Então, aquilo que eu faço reiteradas vezes programa a minha mente e ela automaticamente passa a executar aquilo porque ela não quer mais brigar. Não é? Então, não tem nada a ver da mente vencer o corpo. É a mente vencendo a própria mente. Né? Porque o corpo é só matéria. Né? A gente não sabe. Aquela coisa toda, né? Sem entrar na espiritualidade. para onde vai nosso espírito e tal? Nós somos energia. Beleza, mas... A gente não consegue... Enquanto matéria aqui, não tem muito o que falar. Então não tem como dizer que é o corpo, entendeu? Sim. Porque o corpo é só matéria, vai embora, e aí? Mas assim, voltando assim para a questão do hábito, o hábito se torna um processo inconsciente, entra nos 95%, por isso que ele se torna automático. E não porque você repetiu, não é a questão física, mas a questão mental. Porque você criou, né, novas ligações neurais e quanto mais você reforça aquilo, mais intenso ele fica ao ponto, por exemplo,
o hábito e uma compulsividade, um vício, por exemplo, o vício de operar é a mesma coisa, cara. É. Só que os canais são diferentes, né? Uhum. Porque ou a nossa mente ela gera aprendizados pela reiteração, repetição ou pelo forte impacto, entre aspas, emocional, que é só um estado. A emoção, na verdade, quando a gente estuda a linha que eu sigo, a emoção também não existe. Porque a emoção também é um nome que a gente dá para aquilo que a gente sente. E aí, muitas vezes, o trader fala assim, cara, será que o que eu tenho aqui é medo, ansiedade, o que é? Eu falo, cara, eu não sei. Só você sabe. E nem você sabe. Exatamente. Não sabe nem o que expressar, né? Não Como sabe. expressar, né? Mas, Nelson, para quem é trader e tá ouvindo a gente aqui, existe, né, alguns conselhos em relação ou à criação de hábito ou alguns hábitos diferentes que a pessoa possa ter para que ela possa todo dia fazer algum exercício nela mesma e poder, com isso, performar melhor? No que especificamente? Tem alguma coisa específica? Especificamente pro lado dela como trader. Ou seja, por exemplo, existem as palavras que a pessoa deve pensar em relação a ela, porque existem vários coaches que dão exemplos desse tipo, né? Tem alguma coisa na PNL que a pessoa sozinha que está assistindo a gente, ela pode meio que fazer algum laboratório, um self-PNL para iniciantes, que ela poderia chegar e falar, aquele cara lá falou pra mim, tem que fazer pergunta difícil, se fosse pergunta fácil você não tava aqui, né? Aquele cara lá me falou que, se todo dia antes de dormir eu pensar nisso, naquilo, ou quando acordar, ou durante a minha operação eu lembrar disso, daquilo, eu vou com certeza conseguir ter uma reação, porque na verdade a PNL eu penso nisso, a PNL é muito mais reação do que qualquer outra coisa, ou seja, como você reage ao que está acontecendo. Você mesmo falou sobre isso, né? O sentimento. Não, se eu vou reagir de forma feliz ou de forma triste, isso que vai gerar a minha crença, que eu vou fazer o que eu lembro da minha crença, e isso vai fazer com que eu tenha aquele resultado tal, né? Então, a minha pergunta existe alguma coisa que você lida, que você ensina para os seus alunos, seguidores? Tá. Eu diria assim, o início de tudo é você ter clareza sobre o que você está fazendo. Então, você falou até da única coisa, a única coisa é muito voltada assim, para a questão do foco, né? Você coloca foco no que você está fazendo. O que acontece? É preciso diferenciar foco de intenção. Porque meus alunos falam, cara, eu não consigo ter foco. Você tem foco. Só que o teu foco está no lugar errado. A gente tem foco o tempo todo. Uhum. Agora, a intenção vai direcionar o teu foco para aquilo que você conscientemente e deliberadamente quer fazer. Então, a clareza sobre o que você está fazendo e o porquê você está fazendo e o como você vai fazer, 3 palavras muito simples, 3 perguntas fáceis, né? O que você vai fazer, o porquê você vai fazer, porque isso é o que vai te motivar, e o como você vai fazer. Se você não tiver essas 3 respostas muito claras, não vai durar. Primeira coisa é isso, para você entender o porquê você está fazendo. E o porquê não e esse porquê também, ele tem que ser um porquê forte o suficiente para manter você dentro do processo. Mas eu diria o seguinte, presta muita atenção no como você vai fazer, que é método. Porque quando... Uma coisa que eu vejo assim, todo trader que está nos ouvindo gostaria de ser disciplinado e não perder dinheiro. A forma como... Assim, eu digo que a nossa... Me perdoem os amigos portugueses, mas eu digo que o nosso inconsciente ele é português. Mas português não porque a gente fala português, mas porque ele é literal. E quando a gente entende essa especificidade do nosso inconsciente, a gente entende que aquilo que eu falo para o meu inconsciente fazer, ele vai executar. Daí porque é tão importante a gente saber o que quer fazer, como vai fazer e o porquê você vai fazer. Antes de qualquer outra coisa. Porque assim, Nelson, uma técnica para ansiedade. Existem várias. Só que não é necessariamente a ansiedade o teu problema. 99% dos traders que dizem que sofrem de ansiedade, provavelmente, ou é medo por trás disso. Não, mas eu não tenho medo. Tem medo sim, cara, porque você tem medo de perder aquele pouquinho que já andou. Por quê? Porque você tomou um monte de cacetada atrás. Ou tem medo daquela operação se tornar algo negativo. Por quê? Porque você está acumulando perdas. Então, a ansiedade é excesso de pensamento no futuro? Beleza, concordo.
Mas o problema da ansiedade não é isso aí. É o que causa, é o estado por trás daquela ansiedade, que é justamente o medo, né? Medo da manhã, medo do se vai dar certo ou não vai, percebe? Uhum. E esse medo, ele está calçado em referências do passado. É. Então, se você entender, cara, por que você tem medo de perder dinheiro? Porque você não tem certeza do resultado, não é? Sim. Certo? Existe certeza no mercado financeiro? Não. Não. Existe estatística para te provar se aquilo é mais favorável para você ou não? Sim. Então, Em algumas coisas, sim, né? Assim, Então, em sim. algumas coisas a gente tem até estatística, mas não se vai dar certo ou não. Não tem como Não, mas saber. você joga pela estatística, né? Exato. Principalmente no day trade, você está... Não, principalmente no day trade não. Toda técnica de trade, Sim, você É está fazendo estatística. uma expectativa futura, não é? exato. Só que a expectativa não existe. E a partir do momento que o cara ele se apega àquela expectativa, ele cria uma falsa realidade. E aí ele se apega àquela realidade e deixa de observar o que está acontecendo. Então, de novo, a intenção naquilo que você está fazendo é importante para você entender o que você quer com aquilo. E eu diria o segundo fato é, em vez de você... Então, assim, ó, existe uma diferença entre você ver e observar. Muitas vezes o trader está na frente da tela observando o mercado, mas ele não está vendo o mercado. Por quê? Porque o foco dele está no lugar errado. O que eu quero dizer com isso? Eu estou vendo a tela. Aliás, eu estou enxergando a tela aqui. Quantos traders ficam ali enxergando a tela, mas não estão vendo aquele sinal de entrada do cara? Por quê? Porque o foco dele não está no sinal de entrada daquela operação que vai dar dinheiro para ele, porque ele tem uma estatística que comprova que dá mais gain do que loss. O foco dele, a intenção dele não está em operar bem, mas o foco dele está no quê? Em ganhar dinheiro. E a minha mente ela é literal. O que ela vai fazer? Vai achar um jeito de ganhar dinheiro. É. E um dia essa porcaria vai funcionar. E aquela angústia do estado emocional dele vai ancorar exatamente naquele tipo de padrão comportamental. E aí a minha mente vai dar um significado e dizer assim, opa, eu sei fazer isso aqui. Aí o cara ganha dinheiro uma vez. Olha o que ele acabou de criar, uma crença de que ele sabe fazer. Então assim, 90% dos traders que me procuram dizem, eu tenho a técnica muito clara, meu problema é emocional. Se não for mais. Daí quando a gente começa a olhar de perto, você vai ver que tem várias falhas no sistema operacional. Não que eu vou ensinar técnica, mas eu digo falhas de clareza sobre o que o cara está fazendo. Sim. E aí, se você não sabe o que você está fazendo... O cara, às vezes não tem método, né? Bem definido do que quer fazer, né? Nem como deve fazer. E eu não digo só método da parte técnica, tá? Uhum. Mas principalmente da parte emocional. E quando eu digo emocional, de novo, é da parte mental, né? Mas emocional a pessoa se conecta mais. Então, cara, assim, quer ver? Eu sei que é uma técnica, não existe uma proporcionalidade. Mas se você parar para pensar que 95% do que você faz é inconsciente, que a grande parte as nossas decisões são emocionais. Ah, não, Nelson, mas eu calculei aqui e tal. É emocional. Por quê? Porque você vai buscar nas suas referências, não é? Estado de consciência te ajuda a ter intenção no que você está fazendo para direcionar as suas ações. Mas a partir do momento que você direciona, o teu inconsciente entra na parada e executa de forma automática. É. Então, cara, como é que o trader não investe no mínimo para ler um livro? No mínimo, porque não é o suficiente. Não é. Não é o suficiente. Para se tornar profissional, com certeza não. Assim, não vai ter um bom desempenho, não vai, né? E trader, principalmente day trader, o cara tem que ser alta performance. Alta performance está entre os 5%, 10%, 20% dos melhores naquilo que ele faz. A gente já não tem as melhores informações, não tem os melhores equipamentos, não tem... muito dos recursos estão muito atrás das grandes instituições. Então, verdade. Né? Já é desleal, né? Já é desleal. Já é e aí complexo. o cara tem um cara jogando contra ele mesmo, que é ele. Sim. Por quê? Porque ele tem aquela falsa ilusão que ele sabe o que ele está fazendo. Então, assim, existe habilidade e... fechando aqui o bloco, né? Então, existe uma coisa que se chama habilidade e uma coisa que se chama recursos. Porque o cara diz, eu tenho que ser corajoso. Corajoso é um recurso inconsciente. Todo mundo sabe ser corajoso. Agora, nem todo mundo sabe a habilidade de operar. Todo mundo sabe ser corajoso, mas nem todo mundo tem a habilidade de utilizar a coragem no momento certo. Então, habilidade técnica
que vocês ensinam, habilidade mental para poder enxergar isso e entender. Porque muitas vezes você só está observando, você não está vendo. E, de novo, existe uma grande diferença entre intenção e foco. As pessoas acham que foco é intenção. Na verdade, a intenção, colocando foco naquilo que você realmente precisa fazer, e eu diria agora, é que vai te trazer os melhores resultados no menor espaço de tempo possível. Você está entrando numa sala de uma universidade que tem uma formação nova chamada formação trader. E aí estão lá um bando de alunos com essa expectativa de fazer o curso, né, e depois de X anos virarem traders formados. Super, né, na cabeça, muitas coisas borbulhando e tal, como é que pode ser o futuro deles, como eles vão ganhar dinheiro, vão crescer e por aí vai. E a aula inaugural é contigo. Jovens, estão lá, início de carreira, o que você falaria para eles? Além de boa sorte, né? Olá, boa noite, bom dia. Mudem de profissão. Ainda dá tempo. Pensa bem, ou já era, agora já era. Já pagou a matrícula, já era. Não, vamos lá. Cara, que eu diria para os caras terem muito claro o que eles... Assim, a primeira coisa, tenha muito claro o que você quer para você e que não tem nada a ver com trade. Trade é só a ponte que vai te levar até o que você quer. Primeira coisa é isso. Por quê? Porque muitas vezes o cara põe todas as expectativas no trade. Vou fazer uma faculdade porque minha família quer que eu me torne sei lá o quê. Então, cara, entenda que não é isso aí que está em jogo. Afinal, se você se tornar engenheiro, sei lá o quê, depois de 5 anos, médico depois de 7 anos, o que isso vai gerar para você? Porque quando você coloca a expectativa no meio, você se frustra. Porque o cara quer ser médico. Por quê? Porque acha que tem que ser médico. Aí a carreira é uma palavra feia, e aí o cara se frustra. Porque o cara não entendeu que aquilo é o meio. Trade é meio. E quando coloca toda a energia naquilo, ele vai acabar se frustrando, porque ele cria uma realidade, falsa realidade, porque para ele é muito real, de que ele só vai ser feliz quando ele for um trader consistente. Então, cara, entender que isso aqui é meio, e que se não der certo, tá tudo bem. Porque eu acho uma covardia eu pegar uma molecada de 17, 18 anos e dizer assim, escolha teu futuro, e você tem que, pelo resto da tua vida, ser isso aqui. Difícil, cara, né? É a mesma coisa no trade. Aí o cara se ilude porque 1, 2 meses, 3 meses, 1 ano que seja, o cara teve um resultado bom, o cara coloca, eu até brinco, né? Vai lá e coloca assim, Nelson Trader, Nelson Lee Trader. Isso aí isso é uma crença muito pesada pro cara. Porque ele acabou de criar a sua pior cela. O cara se prendeu naquilo. Sim. Ele se obriga a ter resultado. Aí ele tá ferrado. De novo, porque ele apostou todas as fichas. Sim, colocou tudo naquilo. Ali, né? Deu um all-in ali. Deu um all-in naquilo. Né? Colocou como um meio, né? A pior coisa que o cara pode fazer. Então, eu diria isso, cara. Entenda que isso aqui é um meio. Faça tudo o que você tem que fazer para atingir o resultado que você gostaria. Entendendo que existem processos, porque processos são métodos. Não é o que você quer que o mercado faça. Né? Porque lá na infância funcionar. Eu quero alguma coisa, eu choro, eu conquisto. No mercado isso não vai acontecer. Sim. Né? E, cara, esteja preparado para enfrentar uma nova realidade. Porque aquilo que você acha que é real, na verdade, é uma grande ilusão. Porque tudo aquilo que a gente cria como realidade só existe pra gente dentro da nossa mente. Então, mente blindada. Eu não acredito em mente blindada, porque a partir do momento que você blinda a tua mente, você não... O que é um carro blindado? É algo que é intransponível, não é? Sim, teoricamente. Nada entra, né? Então, se você cria uma mente blindada, nada entra. Você vai viver eternamente naquele teu mundinho. E se você acha que aquele teu mundinho é perfeito, maravilhoso, você nunca vai melhorar, você nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Eu acho que é isso. Acabou o tempo. Porra! Nelson Lee, você é um grande orgulho para mim, principalmente, porque eu vi a tua evolução desde que a gente se conheceu lá no presencial, em Curitiba, e você me mandou uma mensagem no WhatsApp, no particular, sem eu te conhecer, falou, Coen, posso te dar uma carona do aeroporto pro hotel? E eu fiquei boladão, falei, pô, mano, nem conheço o cara quer me dar uma carona.
E aí, eu vou falar o quê? O cara é meu aluno, vai ser meu aluno, falo o que quero, o que não quero. Aí tu me deu a carona, aí eu te conheci, aí depois, né, chegamos até hoje aqui no Coincast. Cara, fico muito feliz e orgulhoso de ver como você cresceu, como você evoluiu, você que foi advogado durante anos, como você falou. Você, quando eu te conheci também, você tinha seus negócios, suas lojas e tal, trabalhava, ralava, e hoje continua ralando, trabalhando bastante, né? Mas numa outra área, como você falou, e mostra como que quando a pessoa quer aquilo de verdade, ela consegue. Então acho que basta querer, você quer ser trader, basta você realmente querer se dedicar como o cara que se dedicou e chegou onde ele chegou e conquistou o que ele conquistou. Vou colocar as redes sociais desse cara fera aqui embaixo e agradeço muito a sua presença, Simões e Nelson Lee. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado, que como eu te disse, né, cara, aqui, né, esse ambiente, o Coincast, para mim é realmente, assim, uma grande âncora, né, que enfim, né, que me permitiu chegar onde eu cheguei. Obviamente não foi só isso, né, que nem você falou, querer, eu complementaria, né, que além de querer, busque as ferramentas para te levar até lá, né, porque querer só talvez não seja o suficiente, né. E se vocês estão nos ouvindo, estão nos vendo, é exatamente porque vocês talvez estejam buscando essas ferramentas. Então, né, continuem, mas lembrando que não basta querer, ter que botar... Né, um amigo meu disse um dia, né, cara, que ou você sua pela testa ou você sua pelo sovaco, né? Tem gente que sua pelo sovaco e fazendo esforço burro, né? A gente prefere suar pela testa, né? Muito bom, eu gostei de terminar nosso podcast assim, muito bom. Se tu gostou, deixa seu like, manda pra geral que merece assistir essa mensagem de suar pelo sovaco e pela... Mais ou menos isso. Tamo junto. Até a próxima, valeu. Pessoal.